Boa noite, bom dia, boa tarde. Depende da hora que você vai estar assistindo, né? Que Deus abençoe a você, sua casa. Obrigado por permitir que a gente entre aí no seu dial, na sua TV, no seu computador. É muito bom estar com vocês. Boa noite, amados irmãos, queridos. Vamos ver. Wagner e Renato. Que Fernandinho maravilha, hein? Boa noite, Fernando. Muito bom estar aqui hoje com vocês. Espero que Deus tenha misericórdia de nós Vai ter que ter. e que leve o espírito de chocarrice embora, né? Amém. Amém. O Fernando tá demais, né? Fernando. Não, o Fernando tá demais. Meu Deus do céu. Nos estúdios de gravação aqui, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Como disse o Fernando. Graça e paz a todos, irmãos e irmãs. Sejam todos, mais uma vez, bem-vindos para a nossa leitura comunitária, para a nossa continuação da reflexão no Evangelho de Marcos, da qual tem sido agradabilíssima. Olha. Certo? É isso aí. Sabe? Ó, gente, Deus me dê graça, me dê graça, Deus porque dará. olha, Que egoísta, né? Que egoísta. olha, Nos orem por mim, eu estou pedindo ajuda a você que está aí, ore por mim, porque eu estou sendo afrontado, atacado, agredido, perseguido, humilhado, vilipendiado, Essa palavra me lembra o Ariovaldo. vilipendiado, que olha, e não é você, Renato, hoje você está... Como sempre. Não, você também está com chocarrice. Mas você está em segundo lugar hoje, porque temos um campeão. 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 Vencedor. Jesus da glória. Eu Você só sei dá essa corda? Você dá corda também? Eu só sei essa parte. Ó, a gente tem... Como que é o A resto da letra? a gente tem um time e A um gente tempo tem uma pra- e um- cota de palhaçada. e uma hein? cota de brincadeira, tá, gente? Ó, vocês que estão nos assistindo em casa, a nossa diretoria diz o seguinte, olha, vocês podem brincar durante X minutos. Então a gente tem alguns segundos ainda para brincar, Já tá? perdeu, já. Tá. Ok? Mas eu não lembro a letra da música. Se eu lembrasse, eu cantaria Não, mais. Mas eu deixa só eu- sei essa parte. Graças a Deus, não procura a letra. Não eu ia procura não, não procurar. procura não. Eu ia procurar. Campeão. Mas é muito bom que você está com a gente. Mas olha, se você quer assistir um pouquinho mais dessa brincadeira sadia, gostosa, ou dessa palhaçada, o que você preferir chamar aí, você tem que curtir o nosso canal, você tem que dar like, Opa. você tem que se inscrever, você tem que compartilhar, você tem que se tornar aqui um incentivador desse canal. Se não, Olha aí. Olha aí. Olha aí. a água aqui quase derramou. Hoje não vai ser o sopro, hoje vai ser a água. Tá fluindo aqui, sabe? É. Deixa fluir o rio, né? Isso. Elemento. Ai, Jesus amado. Mas vamos lá, né? Já passou uma cota já deu tempo aí, presidente? Já deu. Deu tempo da brincadeira? 3 minutos. Tá bom, né? Tá bom, tá Aí bom. o resto vai fracionar durante o Aí lascou. podcast. Porque o bicho tá inspirado. hein? Tá inspirado. Mas é isso, é muito bom estar com vocês. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o Evangelho de Marcos. E é um prazer poder partilhar da palavra de Deus. Vamos lá? Mas em meio à chocarrice, vamos orar. Deixa ela de lado agora. Deixar de lado, né? Você agradece a Deus, se for possível. Amém. Eu amém. espero que seja. Deus bendito, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estar aqui com os meus amigos. Amém. Eu peço que Obrigado, o Senhor Jesus. continue, como sempre, falando aos nossos corações, alimentando a nossa alma, nos ajudando, Senhor. Ajudando a mim, aos meus amigos, aqueles que nos ouvem, para que a graça de Jesus possa alcançar os nossos corações e nos fortalecer diante da vida e diante das adversidades e dificuldades que podemos estar enfrentando. Que o Senhor esteja comigo, com os meus irmãos, abençoando os nossos lares, abençoando a nossa comunidade e sendo glorificado a partir da nossa reflexão, Pai, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Muito E bem. aí, Wagner, e o resumo? Amém. No anterior. Irmão Wagner, qual é o resumo? No anterior, o resumo foi 10 minutos. Eu vou tentar resumir no dízimo dos 10 minutos do episódio anterior. Olha aí. Beleza? Ó. 1 minuto. Minuto Cravado. de Vamos resumo. ver lá. Ó.
Mas foi legal, né? O episódio anterior foi muito bom que a gente Mas foi gravou. legal o episódio ou foi legal o resumo? Porque do jeito que você falou, deu a entender que foi meu resumo que foi legal. Não, o resumo não foi tão legal. Eu deixei Fernando claro. dá corda, né, Ítalo? Então. Ele critica, mas dá corda, não tem jeito. Tá vendo? Depois critica. Vou fazer o quê? Não, o resumo eu deixei claro já no episódio anterior que não é o seu dom. Isso aí a gente já ficou claro, tá? Então eu vou tentar ver se sai alguma coisa aqui, porque o episódio, de modo geral, foi muito bom. Eu gostei demais da nossa conversa, né? Sobre a sogra de Pedro, sobre Jesus migrando do centro da religião, da sinagoga, para as casas. A minha sogra é maravilhosa. A minha sogra é maravilhosa. E a sua? A minha eu já falei no episódio anterior. Ah, tá. Só pra registrar. Lucas, dá pra cortar só pra eles. Eu vou fazer até a oração do fio. Sabe aquela que quando você perde o fio, você fica, Jesus, perdi o fio, me ajuda. Eu tava falando de Jesus saindo da sinagoga e indo para as casas, né? Na casa de Pedro. Saiu de um e entrou no outro. Nossa, Deus, velho. Aí exige concentração, hein? Senhor da glória. Aí, na casa de Pedro, há uma cena, uma imagem, um episódio sensacional, que é a cura da sogra de Pedro. E a gente refletiu um pouco sobre isso e achou que a Carrista tá pegando ainda. Olha aí. Não, vai ter que editar esse podcast. Esse não vai ter jeito. Ele tá só em você, já tá bom. Que que por benção. isso que tem que ter esses caras aqui, mano. Sem Fechou, esses caras a gente fechou. não grava. Vai, manda Pronto, bala. pode rir. Ó, pano de fundo. Se vocês ouvirem alguma coisa, vai orando aí, pra Deus libertar aqui, ó. E aí, a cena foi linda, né? Que a gente destacou do toque de Jesus pegando na mão da sogra de Pedro. E tá difícil. Meu Deus do céu. Ô, irmão. Sai dessa vida. Abre de novo, Lucas, pra Não, galera não, ver abre. aqui, ó. Olha lá, a situação do menino. A situação. Vou pôr de castigo. Sabe aquelas coisas que a gente faz com a criança, né? Disciplinar. Vamos lá. Isso, respira. Repila. Minha sobrinha faz isso. Ela aprendeu na escola, a Lorena, né? Filha do Douglas, da Esther. Aí ela fala assim, repila, tá? E a cena, então, é bonita. Jesus pega na mão, não fala nada, não foi isso que a gente discutiu? Jesus não fala nada para a sogra de Pedro ser curada. Simplesmente toca ela e ela, então, se levanta, ele ajuda ela a se levantar e ela, a partir daí, retoma a sua vida e vai servir a todos que estavam na casa, voluntariamente. A gente falou sobre isso. Então, primeiro falamos de Jesus saindo da sinagoga para casa, na casa acontece isso, e depois a gente falou que muitos ficaram ali, todos da cidade ficaram na porta da casa de Pedro, né? E Jesus curou a muitos, expulsou demônios. E foi sobre isso que a gente falou. E o texto, então, nos leva hoje ao versículo 35 do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, onde Jesus ora num lugar deserto. E depois, na sequência, ele toma uma decisão ali e cura um leproso. E o texto hoje, então, vai do verso 35 ao, deixa eu olhar aqui, de cabeça, não sei, 45, né? 45, isso aí. Bora para a leitura? Posso ler, Fernando? Todo esse espírito aí já foi, né? Leiai-vos, amado irmão. Aí, agora voltou, né? Aquele pastor clássico, só faltou o terno e a gravata agora. A paz de Deus do episódio anterior. Leiai-vos, vaso, vamos? Versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar,
para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Amém, meus irmãos? E aí, Fernando? E aí, Fernando? Vai largar o celular ou não vai? Acabaram de passar uma conta no meu cartão aqui, eu tô vendo Ô, o que é isso aqui. louco! Ó, Uma compra aqui. Olha. que bênção maravilhosa. Ó, você tá aqui trabalhando, a Priscila gastando. Não, mas não é Priscila não, nem sei o que é. Depois eu vou ver o que é esse aqui. Misericórdia, que é isso, meu amigo? É, Não é Já compra no bloqueei. cartão de crédito parcelado. Ó, momento cultural. Não é compra parcelado no cartão de crédito. Porque, às vezes, a empresa vai lançando mensal as parcelas porque não toma o limite do cartão. Oi? Pode ser, não sei. obrigado. Você é muito Tá. gentil. Mas você comprou? Parcelado? Isso aqui eu não sei. Mas vamos lá. Ah, a gente vem de um contexto, né? Quando Jesus ele passa então a fazer muitos milagres, ele vai se retirar justamente buscando ainda alcançar muitas outras pessoas. Mas o fato é que, levantando-se então de madrugada, o que me traz espanto nesse texto é a pessoa de Jesus. Ele é um exemplo e uma lição de disposição. Ele é um exemplo, de fato, para todos nós aqui, quando lemos o texto, de alguém que extrapola, sabe, o normal e o natural. Olha, eu já fiz muito ontem, eu vou descansar um pouquinho agora aqui na casa da sogra do Pedro, né? Vou ficar lá em Cafarnaum, na casa dela, tal. Ela está disposta a servir todo mundo, né? Mas o fato é que Jesus ele sustenta uma prática diante, inclusive, das suas muitas atividades, que é a prática da oração, que nós vamos falar aqui no texto. Muito bem. A prática da oração, ela está presente na vida de Jesus da mesma forma que a prática do serviço está presente em suas atitudes. Porque se por um lado Jesus sai pela sinagoga, pelas casas, e que aqui o texto vai dizer que ele vai fazer isso, né? Ele passa a expulsar demônios e curar enfermos, e ele tem a disposição de levantar bem cedo e continuar nesse processo, sabe, de desempenhar o seu papel messiânico, o seu papel em relação à missão de Deus. A gente vê também aqui um Jesus preocupado em
em orar com o Senhor, ao Senhor, em falar com Deus. E a sua disposição, me parece que é uma lição para nós, no mínimo isso, gente, no mínimo isso. Então eu começo falando sobre Jesus como, de fato, esse modelo em disposição para o serviço, que é o que ele desperta no coração da sogra do Pedro, e também nessa disposição de orar, de buscar direção de Deus, ou inspiração no seu interior, para se conectar com Deus e dizer, opa, para onde eu vou caminhar? E em Deus a gente consegue encontrar essa segurança, né? Eu acho legal o que você está dizendo, Fernando, mas a gente sempre tem a pergunta, né? Porque eu acho que de forma equivocada ensinam para a gente que sempre a oração é algum método ou alguma coisa que faz com que a gente ganhe alguma coisa, né? Então você tem a oração para quê? Eu oro para buscar poder. Nós pentecostais, né? Sempre ouvimos isso. Eu oro para receber alguma coisa. Eu oro para que Deus intervenha em alguma coisa. Eu oro para isso, eu oro para aquilo. E parece que na condição de Jesus, nenhuma dessas lógicas faz muito sentido. Porque uma vez que ele é Deus, a lógica só pode fazer sentido a oração na vida de Jesus uma vez que Jesus tem prazer em ter comunhão com Deus. Jesus tem prazer em estar falando com Deus. Jesus tem prazer em se retirar desse momento até de uma ascensão social e até de uma ascensão, como eu posso dizer, como curandeiro, e ir para uma relação pessoal e íntima com Deus, que é o momento de se retirar para ter aquele momento íntimo e pessoal com Deus. Aí, para quê e com que finalidade? O texto não deixa claro, mas nada mais do que oração, porque não tem nenhum diálogo como o diálogo do Monte da Transfiguração, não tem ninguém junto para dizer, vocês dormiram e não era para ter dormido, não tem nenhuma relação aqui. Jesus foi para o monte, ou foi para um lugar sozinho, para o deserto, ou para um lugar sozinho orar. Não tem diálogo, não tem mais nada. Então, refletindo, eu acredito que a única coisa que a gente pode perceber era um desejo de ter comunhão com Deus. Era um desejo de estar de forma íntima. E é tão legal isso que ele faz com que a gente veja a perspectiva da oração, que seja para buscar poder, que seja para agradecer, que seja para pedir alguma coisa, que todas essas coisas são legítimas. Não deslegitima a nossa oração por outras coisas, mas em Jesus como a principal função de ter comunhão. Do prazer de orar, não por orar, mas de ter comunhão com Cristo. Nós oramos para quê? Nós pedimos para que Deus abençoe a nossa live, nós agradecemos o dia. Quando a gente terminar, a gente vai agradecer o momento da oração. Então, beleza, essa é a nossa prática. Mas aqui não. O contexto de Jesus mostra para a gente, ou dá um ensinamento diferente daquilo que é mais falado, às vezes até dentro dos próprios evangelhos, mas na pessoa de Jesus você vê assim, Jesus quer falar com Deus e ter comunhão com Deus. Eu acho que é um exemplo e um ensinamento fundamental. E é um ensinamento de como a gente deve começar o dia. Jesus tinha trabalhado para chuchu no dia anterior. A cidade inteira foi para a janela da casa de Pedro e o texto diz que ele curou muitos, expulsou demônios e descansou, foi dormir. E de madrugada ele sai ainda escuro. Qual a primeira atitude que ele toma? Foi orar. Ele exerce a disciplina espiritual, não por nenhuma necessidade específica, que nem você estava falando, não por uma petição específica. Foi orar. E oração é conversa, a gente já falou isso várias vezes. Oração não é a maneira litúrgica que muitas vezes a gente aprende nos cultos. Não é também a reza repetitiva do Pai Nosso, né? Ali é um modelo, uma estrutura. Não tem pecado nenhum também orar o Pai Nosso, imagina. Mas Jesus nos ensina que uma das primeiras coisas
a se fazer quando abre os olhos pela manhã é, no mínimo, um obrigado, Jesus, obrigado, Deus. E ele foi para um lugar retirado falar com Deus. E assim, por mais que ele não foi, o texto pelo menos não deixa isso claro, pedir alguma coisa, uma resposta, uma direção, alguma coisa moveu Jesus a responder os seus discípulos que foram procurá-lo depois. Era uma Porque necessidade interna, né? era uma necessidade dele. Jesus, eu tenho para mim que ele fez a análise do dia anterior. O que está acontecendo aqui em Cafarnaum? O que esse povo quer comigo depois de tudo que está acontecendo? Eles querem... Quando os discípulos chegam, estão procurando, né? O texto no que a gente leu não fala que eles estão procurando. E aí o Pedrão, sempre ele, né? Chega e fala, mestre, todos estão te procurando. Esse todos estão te procurando não é assim, Jesus, todos estão te procurando. Não, é meio que uma bronca. Não é o tom assim de, Jesus, é escuro ainda, é cedo. Todo mundo atrás de você. Jesus, cara, as pessoas estão atrás de você. Você começou um negócio ontem que a gente tem que dar continuidade. Tá começando a abrir o caminho e ficar claro para todo mundo que você é quem pode tomar o poder. É isso, cara. A gente lê de uma maneira, às vezes, não social. E socialmente falando, as pessoas tinham expectativas em relação a Jesus. Se ele é de fato o Messias, se algumas coisas estão sendo cumpridas na pessoa de Jesus, vamos acelerar o processo. Pedro queria acelerar o processo. Então, Jesus, está todo mundo te procurando, cara. E aí a sequência é legal, porque Jesus dá uma resposta. Parece que nem é uma resposta direta a Pedro, né? Porque o que Pedro quer é que Jesus sacie essa ansiedade dele. Quer que ele responda a essa necessidade do que ele acha que Jesus deve fazer. Uhum. E Jesus dá uma resposta totalmente avessa, assim. Ele não fala para ele, não, tá certo, reúne o pessoal lá e vamos continuar o que a gente começou ontem. Porque daqui a pouco vão fazer um trono para mim, nós vamos entrar em Jerusalém e tomar o poder. Não, tudo. A resposta dele é avessa a isso. Ele não se importa com esse anseio de Pedro, né? E a resposta dele é objetiva, no sentido de elucidar a sua missão. Vamos para outro lugar. Talvez Pedro recebeu essa resposta e falou assim, mas como assim ir para outro lugar? A coisa está acontecendo aqui. Vamos para os povoados vizinhos. Para quê? Para que eu também pregue lá. Jesus não estava preocupado em tomar poder, Jesus não estava preocupado em ser ovacionado, não estava preocupado com performance, que a gente falou um pouco, o Renato falou no episódio anterior. Ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em pregar o evangelho, as boas novas para as outras pessoas. E ele fez isso, né? E eles foram para outras cidades da Galileia. Então, primeiro passo do dia é orar. Segundo, não cumprir muitas expectativas alheias, sabe? A gente viver querendo cumprir expectativas alheias é loucura. Então, acho que Jesus ensina um pouco disso no seu exercício de oração, né? Acho que é por aí. Acho que a prática, né, esse exercício de oração, que a gente tenta de alguma forma reproduzir, né? Isso é tão legal na Bíblia, de modo geral, que se você observar os modelos de oração, as formas que as pessoas se comportam na oração, existem muitas formas. É no templo em pé, no templo de joelho, é um gritando, clamando na rua, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, é outra sussurrando dentro do templo, parecendo bêbada, com a Ana lá no Antigo Testamento, né? Ou seja, me parece que quando a Bíblia apresenta as pessoas na prática da oração, os modelos são dos mais variados. Porque ela não atende, de fato, uma fórmula, um jeito, um estilo. É só do meu estilo, é só do jeito que eu aprendi lá na igreja pentecostal,
ou na igreja batista, ou na igreja católica, ou na igreja adventista. A Bíblia mostra essa maneira diversa, né? Essa diversidade de exemplos, de modelos, Sim. porque parte da individualidade. Se é uma conversa, parte da individualidade. E por partir da individualidade, ela não tem um protocolo, uma regra a seguir. E sim, ela tem um coração a falar. Agora, se esse coração se expressa, que nem o Lucas, por exemplo, fala do começo ao fim, não deixa ninguém nem sequer tomar a palavra, né? Ou é que nem o Wagner, quietinho, tranquilo, parecendo, sabe, quase não fala, né? Graças a Enfim, Deus. né? Resumo é só na live, porque fora da live... Fora da live, parece... Baixou o Ronaldinho Gaúcho aí de novo. Né? Invertendo as coisas. Mas é interessante isso, porque talvez a gente precisa fazer com que vocês que estão nos ouvindo pare de ter fórmulas de como falar com Deus. Deus só vai me ouvir se for do meu jeitinho que eu gosto, ou do jeitinho que eu aprendi. Não, cada um vai falar do jeito que quer. E deixa eu falar do meu jeito. Opa. Me deixa. Inclusive tem orações silenciosas. Me né? deixa. A da Ana ainda fez um barulhinho, mas há outras que são silenciosas. Me deixa. Aliás, a gente que é criado no contexto pentecostal, a gente está acostumado com Barulho. orações verbalizadas Barulhentas. e barulho, né? Vamos falar o português, barulho. E lá no começo da minha caminhada, 20 anos atrás, eu fui convidado para ir numa vigília de oração na Igreja Batista. E eu fui. Isso, aqui em Ribeirão. Eu estava lá. E teve um período da oração silenciosa. Rapaz, de madrugada, oração silenciosa? Tem certas orações que em certos momentos não cabem, não. Não, aí foi bravo, rapaz. Ali eu vou te falar que foi difícil orar silenciosamente. Mas isso é um exercício de espiritualidade histórica, assim, de muitos irmãos em vários contextos da igreja, né? Então há vários tipos de oração. E é legal que Deus não tem exclusividade com a Esse é o oração ponto. pentecostal, a oração batista. Silenciosa. Seja lá o que for. Ele está lá, de ouvidos atentos, mãos estendidas, para abençoar. É isso. O que eu acho sempre um equívoco é você criar como que se até o Pai Nosso em si fosse um método, né? É isso que eu acho errado. Então, se repete, então se tem que se começar desse jeito, terminar daqui. Isso é o equívoco. E por isso que eu acho que às vezes as pessoas se constrangem em fazer o que o Fernando acabou de dizer, que é uma conversa. As pessoas às vezes falam, poxa, mas eu vou na igreja, escuto o Fernando orando. Nossa, eu acho legal. Então, como é que eu consigo orar igual o Fernando em casa? Não é para orar igual o Fernando em casa. É para conversar com Deus. Então, essas mudanças e essas quebras fica parecendo que é só assim que Deus ouve, é só desse jeito. Então, é isso que é difícil, eu acredito, das pessoas mudarem. Dizer, poxa, eu estou aqui lavando uma louça, fazendo um churrasco, sei lá, assistindo alguma coisa, e ao mesmo tempo eu me levanto e falo, meu, graças a Deus aqui, ó, a gente acabou de comer, Deus tem suprido as nossas necessidades, assim mesmo. Falando com os outros é uma oração, agradecendo a Deus. Oh, Deus, muito obrigado por esse alimento. E não precisa fazer, não, agora não pode fazer barulho, tem que orar meia hora. Deus vai ouvir a nossa oração desde que o nosso coração esteja inclinado para Deus. Né? Ele ouve até aquilo que a gente não fala. Exato. Eu acho que o ponto central está aí, né? Ele ouve o que a gente não fala e vê o que a gente não deixa que as pessoas vejam, né? Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Mas é tão interessante, então, que Jesus ele é esse modelo de oração, como também o texto vai apresentar que a sua manifestação, né, não é exclusividade de um povo. Ele não está... Esse evangelho é bom para isso, mas para frente nós vamos mexer com esse trem aí. Ele não está aqui demonstrando exclusividade de um grupo que está batendo na porta dele e que ele cura muitos. E aí, mestre, onde você está? O pessoal quer continuar o mover, o manto, o mistério. O azeite está descendo, mestre. Jeová está bradando. Ai, caramba. Aí lascou. Aí lascou, Renato. Pois sou eu, né? É o Ítalo. Aí culpado lascou. disso. É o Ítalo.
É o Ítalo. Aí lascou. Ai, Jesus. Mas aí ele vai dizer o seguinte, olha, não. Vamos para outros lugares. E povoados vizinhos. A fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. E o texto, o 39, que vai dizer, então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas. Volta à questão da crítica, o que a sinagoga não pode fazer, o reino de Deus, por meio de Jesus, faz. O que a religião morta não conseguia fazer, Jesus vem dizendo o seguinte, olha... Deixa eu usar esses espaços aqui, vai. As boas novas. As boas novas. Deixa eu apresentar o inverso aqui. Então, me parece que o texto é uma crítica, então, à sinagoga também. Sim. Ao que a religião não conseguia produzir. Ao que as sinagogas tinham por dever, né, mostrar o caminho, ela não conseguia mostrar. Muito pelo contrário, ela oprimia e afastava os doentes de dentro da sinagoga. Ela dizia que não pode entrar. Sim. Não pode entrar. Aqui não é para pecador. Aí Jesus vem com o reino de Deus, que é o multiverso da religião. Ó, dá filme isso daí, hein, cara? Rapaz, Não é? baixou o Senhor Marvel. o Sr. Marvel. Senhor Estranho. Meu Deus do céu. Doutor Estranho, né? Ai, Jesus da mano. Não, legal. Né? Então, assim, é legal essa forma, né? Lá no episódio anterior, o milagre é para um grupo de pessoas. Agora, na resposta de Jesus depois da oração, o alcance é para todos, não é só para um grupo de pessoas. E mesmo a sinagoga sendo um lugar onde as pessoas começam a criar esses métodos, Jesus também, como Paulo posteriormente, se aproveita desses espaços, né? Sim. Mas ele fazendo uma crítica, ele começa a mostrar totalmente o contrário. E é isso que eu acho que a gente também precisa pensar e refletir, que Jesus tira as pessoas para fora a partir da igreja, mas a igreja também não é o lugar ou a religião que é aquilo em que se tenta aprisionar Deus, não impede a atuação do Espírito de Deus lá dentro. Esse é o Então, ponto. sair de lá também é um caminho, mas Deus também pode entrar lá. E não fazer o que alguns... não, ele vai lá redimir a religião. Não, ele entra lá com o seu evangelho. Sempre de alguma forma. Interessante, hein? Então, nem o caminho para fora e nem o caminho para dentro é um meio de impedir a Deus. Não, a gente tem o Javé preso aqui. Não, mas eu sou o filho de Javé. Não, mas aqui você não pode entrar. Vai entrar. A mensagem do reino de Deus vai entrar. Extrapola. Ela vai extrapolar essas estruturas. Então, nem para dentro e nem para fora é um lugar onde se impede a ação de Deus. Então, quando eu vejo isso no contexto libertador, e ele pregou nas sinagogas libertando. Então, a libertação, claro que a gente pode olhar muitos do poder dos demônios, mas a gente pode olhar também uma opressão nessa questão religiosa. E isso fazia com que as pessoas abandonassem as sinagogas. Alguns não abandonaram, mas com certeza outros abandonaram. A gente tem lá um movimento posterior que segue de um cristianismo judaizante, e depois, lá para os anos 90, eles vão pôr a galera para fora, os cristãos, para fora da sinagoga mesmo. Mas até lá, eles vão seguir tudo misturado. Judeu, cristão, judeu, prosélito. Sim. Tudo ali dentro do templo, dentro das sinagogas, até a hora que a casa cai de vez. Então, eu acho que é sempre importante a gente pensar dessa forma, porque na crítica que é feita e que a gente faz à instituição, a gente não pode desmerecer que Deus vai entrar na instituição por meio da sua mensagem. Seja ela do jeito que for. Seja ela de dentro da casa, seja ela de cima de um púlpito, seja ela numa reunião de oração no meio do mato, seja onde for. Não importa aonde for, numa oração silenciosa, do jeito que for. Ele vai fazer com que o alcance do reino vá para todos os lugares. O fator determinante nisso aí chama-se pessoas. Fato. O fator determinante nisso chama-se pessoas. E às vezes a gente ignora que existem pessoas ali. Por pior que seja o espaço, o CNPJ, existem pessoas. Sim. E o interesse
é pessoas. Vamos sair daqui e vamos para lá. Por quê? Tem pessoas. Existem pessoas. Dentro ou fora, existem pessoas. Isso é brilhante, Renato. Pensar nisso. Você não deixa de fazer as devidas críticas aos meios, ao Sim. espaço, mas também você não joga fora a água com o bebê dentro, né? Você não faz isso, né? Você não diz que pera lá, tá todo mundo condenado, então apaga aí e vamos criar um novo plano, né? Não é isso. Não é isso. Porque às vezes a gente vive às vezes as pessoas vivem esse radicalismo, né? No século XXI. Sim. No século XXI, a igreja não presta. Ou a instituição não presta. Determinada igreja não presta. Ou determinada, Sim. determinada igreja não presta. Pode ser que não preste mesmo. Não vamos ficar E- passando Pode pano ser. também, Pode ser que não preste mesmo. Não. É isso mesmo. Mas tem pessoas lá dentro. Sim, sim. Eu acho que a leitura deve ser feita a partir da lógica de dizer assim, olha, o sistema dessa instituição Isso. é um sistema falido que nós não acreditamos que é baseado no reino de Deus. Porém, as pessoas que estão dentro desse sistema podem ser pessoas que fazem parte do reino de Deus, mesmo estando debaixo da opressão. Com certeza. E dali elas podem romper e ser libertas, porque fomos nós libertos desses lugares, e sair para fora para uma igreja e uma instituição que pareça mais com o reino de Deus, Com certeza. eu acho. A bateria do Wagner, Não, Desligou eu o tô áudio. aqui, ó. Tá só Ainda tô aqui, o tô vídeo, ouvindo. que o áudio já foi. Agora foi a parte de aprender, né? Pega um fone para ele aqui, Alguém dá um Rita, fone por pra favor, ele. e aumenta o volume. O vídeo já Já tá pausado já. já foi. Tô nada. Cadê o botãozinho para acordar ele? Né, do episódio anterior. O Wagner. Eu lembrei de uma frase do Wagner aqui. A sonoplastia wagneriana. Vamos. Bora. E aí, Jesus, é isso que eu ia falar. Vamos para o outro fato do texto, né? Os caras querem esgotar o texto, pô. Mas na caminhada de Jesus pela Galiléia, aparece diante dele, então, um leproso, que se ajoelha diante dele e faz uma petição, né? O leproso ora. A gente está falando de Jesus orando, o leproso também faz uma petição. Ele faz um clamor a Jesus. Se quiser, podes purificar-me. O texto original grego vai falar que a doença desse leproso não era a lepra somente, eram várias doenças de pele, né? Não tinha uma definição assim para lepra. Era o que a gente sabe é que era um cara excluído da sociedade. Inclusive há contextos históricos, historiadores, né? Na verdade, historiadores que dizem que algumas dessas pessoas que sofriam com doenças de pele, eles tinham que avisar quando se aproximasse de pessoas saudáveis. Eu sou leproso, bater sino, fazer barulho, Sim. sou leproso. Então, esse cara, ele é uma pessoa excluída e faz essa petição. E não é uma petição exigente, é uma petição devota, é uma petição sincera, é uma petição de quem sofre. Senhor, eu estou ouvindo sua fama, estou vendo o que o Senhor está fazendo, inclusive aqui na minha região. Então, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E a resposta do evangelista, antes da resposta de Jesus, eu acho sensacional. Né? O evangelista que está relatando o episódio, ele fala assim, cheio de compaixão. Jesus estendeu a mão e tocou nele, e aqui, diferente da sogra, ele fala alguma coisa. Com a sogra de Pedro, ele não fala nada. Ele toca, ela pega pela mão e levanta. Aqui ele toca, pega na mão e fala algo. Você quer ser curado? Né? O cara, Senhor, se quiser, você pode me curar. Resposta de Jesus, cheia de compaixão pelo olhar de Marcos, é simples e objetiva. Eu quero. Seja purificado. Jesus tem prazer em abençoar, cara. E acho que também tem um outro aspecto no texto. Eu li semana passada que em algumas regiões tinham muitos leprosos, pessoas com doença de pele. Sim. Em mais do que outras regiões. Sim. E nessas regiões que tinha muita gente com o mesmo problema,
algumas sinagogas construíam cabanas Pra- para recepcionar esses leprosos, não no dia de sábado, né? E eles ficavam reservados nesses lugares para que eles não entrassem em nenhum canto. Eles transitavam. Aí algumas sinagogas tinham uma espécie de uma cabana em que eles entravam e ficavam ali. Na verdade... E eles andavam em bando mesmo, né? Porque assim, o máximo que eu posso me socializar é com pessoas que têm o mesmo problema que eu. E na dor a gente se une, né? E assim... Não tem um episódio dos Jesus e os 10 leprosos? Eu Uma resposta disso aí. Né? Eu vou chegar lá, calma, eu vou chegar lá. Veja que essa experiência dos leprosos, ou a vida do leproso, era uma vida muito difícil. Era uma vida de horror. Claro. Era uma vida de terror. Eles viviam, na verdade, um grande espetáculo, porque por onde eles passavam, eles eram vistos, sinalizados. Eles tinham que dar sinal de vida, dizendo, eu estou passando por aqui, mas de maneira negativa. Então, eles eram, os olhares, perseguia quem era leproso. Sim. O horror estava presente na vida do leproso. E talvez viver esse horror levou a muitos desses, como, por exemplo, os 10 leprosos, somente ficar para agradecer. E os outros 9 sair fora e não agradecer. Pela vida de horror que levava. Então, é aterrorizante o que esses leprosos estão vivendo na caminhada de vida. Eu li isso, e quando eu li, falei assim, cara, é verdade. A gente critica que os 9 leprosos lá não ficaram para agradecer. Mas como é que esses caras viviam e qual é a condição deles emocional para encontrar espaço para gratidão, sendo que tudo que eles tinham da sociedade era só terror, acusação, pedra, afastamento. Que gratidão que tem num coração desses? É uma pergunta que a gente não faz para o texto e nem para as pessoas que estão saindo de lá. Eles foram curados, foram mal agradecidos. Mas a vida que eles levaram. A gente sabe que todos eles são barro, assim que nem a gente. E é interessante que tem barro que é exposto, tem gente que é exposta ao sol, barro que é exposto ao sol, e endurece. Exatamente. Mas há outros que se esvai, né? Então, a resposta que a gente dá a Jesus é diversa, e isso é belo na criação. Imagina se a gente respondesse tudo do mesmo modo. Seríamos robotizados. O episódio aí dos 10 leprosos, é óbvio que a gente olha para o ensinamento do texto e o melhor a ser respondido é de um coração grato. Mas não quer dizer que os outros que não agradeceram são encapetados, que foram lá, usaram Jesus e saíram sem um sentimento de gratidão. Mas a gente não sabe, o texto não fala. Mas talvez um deles saiu eufórico, o outro saiu, eu não acredito. Que ele não pensou em agradecer nesse momento. E quem sabe se um desses caras não voltou depois para agradecer, né? E negar a dor deles, né? Exato, exatamente. Não tem como negar. Não tem como negar. Um encravado, bichão, só dói em quem tem. Entendeu? Vai falar, isso é frescura. Frescura, caramba. Um encravado. A lógica da narrativa tem que ser vista sempre da perspectiva que eles estão escritos, né? Que está sendo escrita. Porque se você ficar nessa de... O que Jesus falou? Cadê os 9 que não voltaram? Vão voltar a ser leprosos. Não estão amaldiçoados. Não, Deus não falou nada. Feiticeiro, entendeu? Jesus. Somente um voltou para agradecer e pronto. Entendeu? Isso aí. Então, só estamos constatando que isso aqui aconteceu. Agora, a gente que fica nessa coisa de deveria ser assim, deveria ser assim, deveria ser assim, quando na realidade talvez é a gente que é ingrato, né? Mas eu acho muito legal essas questões do leproso que vocês levantaram, porque a minha maior angústia dessas incertezas de um cara ser leproso, porque o que estava leproso de fato, a gente percebe que há um problema de desfiguração. Sim. Mas se tivesse, que é provável que tenha, pessoas nesse meio que não eram leprosas, era só uma doença superficial na pele, que era taxado como leproso, ele sofre do mesmo jeito. Então, se for aquilo que é constatado hoje como uma hanseníase, que ela vai
tirando os sensores motores da mão e o cérebro não manda um comando para que os glóbulos lá cicatrizem e parem de sangrar e tal. Ele perde esse sentido. Se não fosse isso, o cara estava lá simplesmente com um problema de irritação na pele e estava sendo taxado como leproso. Exatamente. Então, essa perspectiva de você condenar alguém por alguma coisa que ele não está de fato e isolar ele socialmente, isso é muito religião, cara. Isso é muito excludente. Isso é muito você colocar um parâmetro entre eu e ele sem ter muita certeza da coisa. Sim. Então, eu acho que o que o texto ensina pra gente é que tem sempre alguém sendo julgado de forma errada que está clamando para Jesus para voltar a ter um convívio com a gente. E legal nesse episódio que o que volta e agradece Jesus é terrível, ele é subversivo. O que volta é samaritano. É aquele que é excluído 2 vezes, né? 2 vezes. 2 vezes. É o único que vem e agradece. Jesus fala pelos judeus. Pelos judeus, que é a patota de Jesus, vamos dizer assim, né? É da onde ele vem, é da onde ele prega, onde ele inicia. E ele aí Jesus fala, agora você vai, meu amigo. Porque diz que os caras são curados indo para a sinagoga, né? Pro templo, né? Não era tanque, né? Jesus está passando e eles começam a clamar. Jesus, tem misericórdia de nós, nos purifica. Ele fala, vai até o sacerdote. Acho que é isso que o texto diz. Vai até o sacerdote. E no caminho, um dos 10 percebe que foi purificado. Uhum. E esse que percebe volta. E ele é samaritano. Aí Jesus fala, tua fé, ele nem fala te curou, né? Ele fala, tua fé te salvou. Mas ele, no salvamento, percebe a cura, a gratidão, e vai lá, e o texto fala, e ele era samaritano. Jesus e Jesus, no texto aqui, ele inverte, né, uma ideia de... Era só um leproso, agora já tem 11. Já tem 11. Jesus inverte aqui a cena, né, porque o que se esperava é que Jesus nem sequer atendesse o leproso, mas ele não só atende, como ele toca no leproso. Ele traz o leproso para uma condição de pureza. Ele traz o leproso para uma condição, sabe, de purificação. Cara, isso é sensacional. Jesus é esse elemento purificador na vida do leproso. E quanto tempo esse cara não sentiu um toque, hein, velho? Exatamente. É o toque... O que ele sentia, na verdade, eram as palavras de exclusão, né? Eram os olhares de ofensa, eram os olhares de distanciamento, né? E aí, numa aplicação prática, rápida, o que é que a nossa religião tem... Como a nossa religião tem tocado, né? Com olhares ou com toque, né? Purificador, né? De trazer a pessoa para o convívio. Então, às vezes a gente pode estar tendo um olhar muito mais punitivo do que afetando as pessoas de forma que a gente traz elas para o convívio, né? Tocando as pessoas. Então, eu acho que a reflexão bem superficial, já de início, olha para esse lado. Como é que a gente está afetando as pessoas, né? E acho que para Jesus não tinha muito caso perdido não. Não. Para Jesus, não. Não existe isso. Caso perdido? Tipo, né? Fulano não serve. Não, fulano não merece. Ele não olhava com esse olhar. Não existe. Qual que é o olhar de Marcos em relação a Jesus aqui? Uma pessoa cheia de compaixão. Jesus, meu amigo. Jesus espaço para outra coisa, de outra categoria. Opa. É de outra categoria. Opa. E o que me traz, de certa forma, preocupação, mas no bom sentido, é que o convite de Jesus venha e siga-me, né? Siga os meus passos. Venha e siga-me, né? Seja como eu. Seja meu discípulo. Não discípulo da sinagoga. Seja meu discípulo. Larga as redes, larga o que você está fazendo. Me siga. E as multidões que vão seguir
por cura, elas não estavam preparadas por ver um Jesus tocando no leproso. Elas não estão preparadas para isso. Elas estão preparadas para ver um Jesus curando, se tornando de fato, um guru, um mestre, um mago, um operador de milagres, um exorcista. Agora, alguém que toca na mulher com febre, alguém que toca no doente leproso, gente, esse é Jesus. E à medida que isso acontece, ele ainda vai dizer, olha, eu quero que você fique limpo. Isso faz parte da minha natureza, eu quero. É um desejo do meu coração. A partir do que você pergunta. Você quer? Quero. Você quer? Quero. Fique limpo. Pode me curar, Senhor? Como que é o texto? Como o texto diz aí? Senhor, Senhor, se o Senhor quiser, pode me purificar. Sim, eu quero. E no mesmo instante a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. Como que está na tradução de vocês aí? Advertindo, né? Jesus despediu com uma severa advertência. Energicamente. E disse, olhe, não conte isso. Não conte isso. Não adiantou nada, né? A gente meio que queimou a largada falando dos 10 leprosos. O cara não entendeu essa parte. E dá pra entender, Wagner? Cara, Dá pra entender? o cara... Você vai julgar o cara que, sei lá, quando... Cara, o cara tinha uma doença, velho. O cara tinha uma doença muito séria, severa, excludente, dolorosa. Aí, de repente, numa conversa com outro cara, ele é curado. Aí esse cara fala pra ele assim, cara, dá uma seguradinha. Não sai falando aí, não. Faz o seguinte, ó, vai cumprir os votos lá, vai lá, faz o que o Moisés ordenou, né? Vai lá no sacerdote, vai lá na sinagoga e resolve isso daí. Mas o cara, a euforia, a alegria, eu voltei a viver, eu voltei a se socializar, eu voltei a ter vida. Como é que eu não vou falar isso, né? Jesus tinha, óbvio, a intenção de prolongar o seu ministério, né? O texto vai deixar isso claro. Ele começa a falar publicamente. Isso gera problema para Jesus. Por quê? Ele começa a ser cada vez mais procurado. O evangelista faz uma citação interessante, fala que Jesus não pode mais andar livremente, não pode entrar nos vilarejos mais, nas cidades, né? Ele tem que ficar em lugares solitários. E quando a gente lê isso, é engraçado, e aí eu vou ter que apelar para aquela série maravilhosa que eu sempre cito, né? Lá na série, nessas andanças, no The Chosen, a ilustração é bonita, porque ele fica mesmo, hein, Renato? Você que assistiu a primeira temporada? É isolado. Olha lá, ele quer embasamento ainda lá. É isolado. Mas não é bonito também, até dos produtores, ter essa sensibilidade de relatar no cinema, de que a leitura não é corrida. Porque se a gente lê o Evangelho corrido, sem perceber os pormenores, a vida de Jesus é mais curta do que 3 anos. É muito rápido. E isso é interessante. Ele tinha uma preocupação em dizer, não sai anunciando. Né? Por quê? Olha o resultado. Eu estou tendo que fugir daquilo que eu vim fazer. Eu vim pregar, não foi isso que ele falou para os discípulos agora há pouco? Vão para os outros lugares que eu preciso pregar. Mas o pessoal começou a queimar a largada. Então ele ficou em lugares solitários, mas mesmo assim, o texto ainda vai dizer, mas todavia vinha gente e encontrava ele nesses lugares isolados. Então, é compreensível a atitude do leproso em anunciar a alegria dele, mas isso reverberou no ministério de Jesus, né? Mas eu acho que pode parecer também uma relação em que o escritor está tentando deixar evidente que o que Jesus quer não é ganhar fama a partir dessa lógica de curas e milagres e coisas extraordinárias, que é aquilo que naturalmente alguém ganharia fama. Então ele está dizendo, olha, Jesus, curei você, mas olha, né, não faz estardalhaço aí não, fica tranquilo. Não que ele fazendo estaria errado, a gente
defendeu e a gente entende. E acho que é isso mesmo, eu concordo em número. Agora, a questão é que eu acho que o que ele está dizendo é o seguinte, não é por essa via que eu quero ser conhecido. Não é isso de fato. Ó. Mesmo que haja demonstração de ser filho de Deus fazendo milagres e atos extraordinários, a gente vai seguindo aqui, alcançando outras pessoas e mostrando as coisas devagarzinho. Então, eu acho que é bem legal a gente olhar nessa perspectiva também. E Jesus queria que ele cumprisse a lei lá, né? Voltasse para o sacerdote e oferecesse, então, purificação, porque ele sabia que, a consciência religiosa das pessoas ainda assim criaria bloqueios sobre a sua condição passada antes da cura, né? Então, existe também uma outra percepção, né? Jesus também querendo mostrar um caminho lógico para uma recuperação para a vida desse leproso, onde ele encontraria, por meio de tudo que as pessoas entendiam, esse lugar de recolocação, Sim. né? Então, ele... É o sacerdote que fazia isso. É o sacerdote que fazia isso. Jesus não anula isso, né? Ele fala assim, não, qual é o movimento? Quais são os processos de purificação que faz com que você retorne para o convívio social? É o sacrifício de Moisés? É a purificação? Então faça isso, porque a parte mais difícil já aconteceu. É verdade. Faça isso. A parte difícil já aconteceu. Sim. É a cura. Agora você só precisa, então, ter a chancela do sacerdote. Vai lá. É porque Jesus, na verdade, o que Jesus faz? Ó, eu curei, né? Uhum. Eu curei. Agora, mostra lá para eles só constatarem o que eu fiz. Exatamente. É isso que ele faz. Exatamente. E é a maneira que ele tem de poder entrar de novo na sinagoga, agora como um elemento de prova do milagre e da atuação de Jesus no poder de Deus. Então, também tem essa Sim, forma, tem essa forma de olhar o texto, dizendo assim, eu não vou anular o que foi ensinado no Antigo Testamento, eu não vou anular Levítico aqui, vamos continuar lendo a Torá. Sim. Contudo, a parte que a religião não consegue fazer, eu faço. A parte que a religião não... E era eles mesmo que avaliava a pessoa, né? Para dizer quem era leproso, quem Exatamente. não era. Exatamente. Era eles que iam olhar e falar, não, tá, a gente viu que curou, mas vamos fazer um sacrifício, você volta daqui 7 dias, e aí se tiver limpo mesmo, a gente devolve você pro convívio, faz um sacrifício, blá, 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 aquela coisa toda. Então, é legal isso que Jesus faz, porque dá também, Jesus diz assim, ó, o narrador está dizendo assim, olha, você não fala nada, mas vai lá no pessoal da sinagoga, vai lá no sacerdote. Então, o que Jesus queria era que eles percebessem, né? A partir do que ele fez. Não é o caminho aqui. Eles vão vir atrás de mim. E aí eles começam a ir atrás de Jesus para entender o que está acontecendo, né? Porque se é atos messiânicos, se é o Filho de Deus, se não é, que milagreiro que é esse, de onde ele vem, aí a coisa começa. O fato é que é difícil conter as boas notícias de Jesus. Graças a Deus. Né? É difícil conter as boas notícias do Evangelho. Porque a partir do que acontece aqui, mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas. Se eu estou lendo errado, quem está proclamando muitas coisas aqui? Quem é? Quem é que está proclamando muitas coisas aqui? Esse aí que o Renato falou. O ex-leproso. Qual fundamentação teórica, teológica que ele tem para proclamar muitas coisas? Ele está falando dele. É a experiência da vida dele, era o show de horror que ele vivia, que agora, por um simples eu quero ser limpo, ele está vivendo o contrário de tudo isso, gente. Então, quem contém as boas notícias? Quem contém boas notícias? Gente, pelo amor de Deus, como diria o filósofo Renato Cunha, é uma benção maravilhosíssima. Maravilhosíssimo.
Maravilhosíssima. E o texto vai continuar dizendo, a ponto, né, de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Tá de brincadeira, né? Em nenhuma cidade. Jesus passava, ele lá, quem é? Ele é aquele lá que curou. Mas a partir de qual cura? Veja que o estrago, né, no bom sentido, da boa notícia ou das notícias, não se deu quando ele estava curando lá na porta da casa da sogra de Pedro, De Cafarnaum, endemoniado. o endemoniado. Mas quando ele rompe com um rito, com os rituais, quando ele toca no leproso, quando ele fere a lógica de santidade da religião, quando ele ultrapassa os limites da religiosidade, diz, olha aqui, ó, a religião vai até aqui. Eu vou agora abrir um vivo e novo caminho. O véu vai rasgar de cima a baixo. Meu Jesus. Tá? O véu vai rasgar de cima a baixo. Ele não pode mais andar em nenhum lugar, porque as pessoas estão falando agora dessa notícia. A notícia que extrapola a religião. A notícia que extrapola os ritos que servem para purificar a minha vida. Né? Amém. Muito bem. Esse é o resumista fiel mesmo. Ai, meu Deus do céu. E permaneci, como que é? Por isso permanecia fora em lugares... Olha Jesus, onde Eu está? já fui até aí, já. Wagner já queimou a largada Faz meia hora. tempo. Eu vi o cronômetro, eu falei, deixa eu acelerar. Pronto, meu Deus do céu. Por isso permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Isso é Jesus. Que bênção maravilhosa. Não quer mais falar nada não, Wagner? Eu não, eu tô satisfeito. Deixa pro presencial agora, né? Podcast é na terça, presencial é na quinta. Aí, ó, que maravilha. É isso aí, gente. Agora, se o senhor quiser continuar fluindo, sabedoria, sapiência, estamos aqui. Prontos a ouvir, a entender. Aprenderam aos seus pés. Tudo que vocês votar menos a palavra atento, porque isso não voltar mais não. Ainda mais com esse frio que tá pegando aqui agora. Jeová da glória. Vou trazer a mantinha na semana que vem. Ai, gente, é isso. Arrumar aqueles aquecedores. Já vi uns restaurantes que tem uns aquecedores que ficam com fogo, assim. Que... Ô, cara, eu tenho medo se eu for comer num lugar Vai desse falar mais aí. meia hora. Você vai falar Não. do aquecedor e vai falar mais meia hora. Não. Eu vou desligar. Vou derrubar a internet. Amém. Então. Amém. Ai, Jesus, mas é isso. Bom, você que quer aprender um pouco mais, bem disse aqui os nossos amigos, a gente retoma esse conteúdo na quinta-feira. Então, presencialmente, você que assistiu, você que é da cidade de Ribeirão Pires, das circunvizinhanças ou de longe, e quer fazer parte conosco aqui às quintas-feiras, a partir das 7h, você é o nosso convidado a estar com a gente aqui e participar de mais um aprofundamento da Palavra de Deus nas nossas quintas-feiras, com muita edificação, muita oração, muita Palavra de Deus e muita comunhão. Glória a Deus. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe vocês. Quem quiser Amém. contribuir na nossa comunidade, contribua. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Deus abençoe as famílias da nossa igreja. Deus abençoe aqueles que precisam do socorro do Senhor. Essa é a minha oração, né? Amém. E eu quero aqui abençoar. Vou orar. Amém. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por sua palavra. Obrigado pelas boas notícias do Evangelho, que transformam corações, que muda, Senhor, situações, que muda pessoas. Obrigado por essa revelação tão poderosa, Senhor, capaz, Senhor, de transformar o homem e fazê-lo de fato uma nova criatura, Senhor. Que mensagem poderosa é essa, Pai? Que mensagem poderosa. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Abençoe todas as famílias, abençoe todos os lares, aqueles que nos acompanham, aqueles que Deus participam conosco e estão conosco nessa caminhada. Abençoe a todos esses, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém?
Amém. Uma boa noite. Deus abençoe Deus a todos abençoe, meus vocês. irmãos. Amém.